Eu quero convidá-lo nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, no capítulo 4. Primeira carta de João, no capítulo 4, dos versos 16 a 21. Eu estarei lendo em primeiro lugar aqui, mas depois nós vamos reforçar um desses textos com os irmãos. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, no versículos 16 a 21, a palavra do Senhor diz: "E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós." Deus é amor, diga amém. "E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo." Verso 18, "No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado em amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que temos dele é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão." Amém? Que Deus nos abençoe na sua palavra e na ministração da sua palavra. E eu quero, em nome de Jesus, encorajá-lo a que você possa pôr o foco na palavra do Senhor, que vai ser ministrada neste momento. E eu não sei se você já fez essa pergunta, e se isso de alguma maneira já te incomodou. Você já percebeu que em algumas vezes fazemos infelizes as pessoas que amamos? Você já percebeu que em algum momento a gente fere aqueles a quem a gente ama, e não fere necessariamente só por maldade ou porque quer fazê-lo, fere porque muitas vezes estão mais próximos de nós, e quando nos abrimos, quando abrimos os recôncavos da nossa alma, essas pessoas muitas vezes são feridas, ferem porque nem sempre a gente sabe ministrar e administrar o amor que sentimos. Em algumas vezes, é claro, existe maldade. Muitas vezes existe o ato deliberado de querer ferir e machucar, mesmo aquelas pessoas a quem deveríamos amar. Mas não é disso que eu estou falando. Eu queria que nessa noite você pensasse comigo, por que tantas e tantas vezes ferimos aqueles aos quais deveríamos devolver amor? Porque muitas vezes temos essa incompetência em demonstrar amor. Porque uma palavra forte, dura, porque uma ofensa grave ao coração de alguém, que na realidade, nosso desejo, nossa intenção, a profundeza do nosso coração, requer que nós tivéssemos uma atitude de amor. Quantos cônjuges, quantos maridos e esposas frustrados na relação matrimonial, porque não alcançaram dentro do casamento aquilo que esperavam para si como um relacionamento. Estavam com as expectativas em alta, quando decidiram se casar, estavam desejosos de viver o felizes para sempre, e muitas vezes estão ali vivendo uma dor tremenda. Quantos bebês que chegaram para alegrar a casa, tornam-se muitas vezes a aflição dos seus pais pelas escolhas que fazem na vida. Quantas crianças deveriam ser acolhidas, cuidadas, protegidas, são ofendidas dentro do próprio lar, são magoadas, machucadas, têm a sua história muitas vezes marcada negativamente por aqueles que deveriam protegê-los. Em Lucas capítulo 6, no versículo 43, Jesus dá uma explicação muito lógica. Ela é espiritual, mas ela é lógica. Ele diz: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto.
Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus sempre deixou muito claro de que as ofensas que muitas vezes saem dos nossos lábios, né? Jesus estava muito menos preocupado com as coisas que eu coloco para dentro, né? Em termos de alimentação e até mesmo de bebida, mas aquilo que povoa a minha alma e que é expressado nas minhas palavras. E ele está deixando aqui um conceito espiritual mais lógico. Não dá para entender como uma árvore boa está dando maus frutos. Não é essa a lógica, não é essa a natureza. E eu te pergunto, não foi um novo coração que nós recebemos? Em essência, a nossa vida não foi transformada pelo poder de Cristo Jesus? Não deveríamos o tempo todo gerar bons frutos? Porque a própria palavra do Senhor em Ezequiel 36, 26 e 27, é Ele que nos dá a promessa: eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei o coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Essa é a promessa de que em Cristo Jesus, no meu encontro com Jesus, o meu coração seria transformado a tal ponto que o coração endurecido de pedra seria trocado, substituído por um coração de carne, cheio do Espírito, pronto para fazer o bem, pronto para gerar bons frutos. Mas o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele entra numa luta. O próprio apóstolo Paulo, ao declarar o seu estado, ele diz: eu não consigo, é uma luta que eu tenho, é uma batalha interna. E ele diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não, e o mal que eu não quero fazer, esse. Qual é a conclusão de Paulo nesse dilema, pastor? A não ser que ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Final do capítulo 7 do livro de Romanos. A luta é tão grande que Paulo fala: eu recebi, profeticamente o Senhor me deu um novo coração, mas nem sempre este coração está produzindo coisas boas. Não sei se você já passou por esse conflito. Um tempo em que a gente quer dar alegria, um tempo em que a gente quer dar boas coisas, um tempo em que as nossas palavras precisam ser abençoadoras, mas elas se tornam muitas vezes ríspidas. Por que isso? O texto que eu li, no livro de 1 João, ele tem uma chave para mim muito importante que está no versículo 18. E ele diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Acho que tem um slide para a gente ler todo junto, se você puder projetar. O primeiro slide, primeira tarja, ela está falando sobre isso. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Esse texto me traz uma luz para esse dilema. O bem que eu quero eu não consigo fazer, o mal que eu não quero, esse eu faço. Recebi um coração de carne, um coração habitado pelo Espírito, deveria estar produzindo só coisas boas, mas muitas vezes, numa árvore boa como essa, se acham abrolhos, se acham espinhos. Por quê? Esse texto está me dizendo de que há um fator chamado medo, que me leva a um estado de endurecimento do coração. É interessante que o primeiro sentimento do homem após a queda, no encontro com Deus, foi o medo.
Gênesis capítulo 3, versículo 10, a palavra do Senhor diz: então Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O medo foi a primeira sensação de humanidade que o homem teve após a vergonha. Logo que sentiu que estava nu, se envergonhou, tentou resolver a sua própria maneira, mas no encontro com Deus, a primeira coisa que vem ao coração do homem é o medo. Este mesmo medo que João diz em capítulo 4, 18, de que ele é lançado fora quando o perfeito amor se apossa e tem lugar na nossa vida. O texto que nós lemos, no começo dessa palavra, diz que este amor pode ser aperfeiçoado dentro de nós. Por isso eu tenho a clara impressão, na realidade uma convicção, de que quanto mais endurecidos estamos no nosso coração, mais medo e menos amor. Não é porque somos necessariamente tão maus assim, apesar que o somos. E aí a palavra do Senhor, ela vai me ajudar a desvendar este mistério do que o medo faz. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Pessoal da mídia, eu deixei todas as tarjas preparadas para poder me ajudar nisso. A palavra do Senhor diz, em Hebreus 2,14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, está falando de Jesus, que vem em carne e sangue, e pela sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A Bíblia diz que a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário destruiu aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Diga amém. O diabo tem poder sobre a morte, sim ou não? Não tem. O diabo não tem poder sobre a morte. O diabo não tem domínio sobre a morte. A Bíblia diz que Jesus veio em carne e sangue, assim como eu e você participou nesse tipo de corpo, assim como eu e você ganhou autoridade, foi, morreu, morte de cruz, ressuscitou e na sua ressurreição venceu a morte e aquele que tem o poder da morte, ou que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, que não tem mais o poder da morte. Mas olha só o que diz o verso 15. E livrar-se todos, através da morte de Cristo, e livrar-se todos que, pelo pavor, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo não tem mais poder sobre a morte. Você que está em Cristo Jesus, não há poder de morte sobre a sua vida. Diga amém, eu creio. Não há, ele não tem mais esse poder. Mas pastor, então como ele consegue agir? Pavor de morte. Porque o pavor da morte nos sujeita à escravidão. É por isso que muitos comportamentos não são corrigidos. É por isso que muita gente ainda está envolvida em pornografia. É por isso que muita gente, volta e meia, dá uma escorregada na vida, volta a um velho vício. É por isso que na hora que você menos percebe, o sangue ferve e você diz palavras que já não deveriam estar na sua boca. O medo da morte. Satanás não tem mais poder sobre a morte, diga amém. Mas há um jeito de ele te colocar em cativeiro. Um cativeiro irreal. Mas é como muitas vezes ele te mantém preso, numa coleirinha, numa correntinha. O medo, o pavor da morte. Ele não tem mais poder sobre a morte, mas consegue agir muito bem, dando pavor de morte e sujeitando aqueles que deveriam viver em liberdade. Medo da morte física, o que nos faz muitas vezes a querer agir como valentões, como aqueles que podem resolver tudo, como aqueles que não dependem de ninguém. Medos da morte
emocional, nos colocamos em redomas, nos livramos de relacionamentos, nos afastamos de pessoas, medo de morte financeira. Alguém disse, me impressiona que o homem passa metade da sua vida gastando sua saúde para ganhar dinheiro e gasta o outro tanto, gastando dinheiro para tentar recuperar a saúde. Medo. Medo de não ter amanhã, medo de não fazer acontecer, medo de não suprir as expectativas, medo de não ser benquisto pelas pessoas. É por isso que muitas vezes as pessoas se fecham ao menor toque. Vocês conhecem, eu não sei como que é o nome aqui. Na minha terra chama, uma folha chamada chorão, em alguns lugares é melissa. Como que chama aquela que você toca e ela se fecha? Como que é o nome aqui? Dormideira. A dormideira. Quem já teve contato mesmo, né? Porque essas coisas estão sumindo do mapa. E a dormideira, bom, tem muita gente velha aqui. Sabe, Jones, a dormideira, você precisa bater nela para ela se fechar? É um toque. E ela se fecha. Quantas pessoas assim, pastor? Quantas pessoas com o mínimo de toque? Ai, fulano não olhou para mim. Ai, as pessoas estão me olhando torto. Ai, um toquezinho, uma palavrinha, talvez fora do tom, e aquilo muda todo o meu interior, aquilo muda a minha perspectiva, aquilo me muda como eu me sinto. Eu me sinto inadequado, eu vim na roupa, né, vim na igreja, ou fui na festa, ou em qualquer lugar, quando eu chego, eu já me sinto todo deslocado, porque, não é a roupa, né? Não sei se já foi assim, uma festa que era informal e você foi todo chique. Você está sobrando demais, você não se sente bem. A festa é top de linha e você foi lá meia boca. Você fica se escondendo, né? A gente senta no canto, nem para o banheiro a gente levanta, porque a gente vai se sentindo inadequado, dormideira, é um toque. E nós nos fechamos, medo. Medo de desagradar, medo de não ser adequado, medo de não suprir as expectativas, medo de não ter o suficiente, medo de amar e não sofrer, e de sofrer, medo de entregar o coração e ser decepcionado, medo. Ele não tem mais poder sobre morte na sua vida, mas ele pode muitas vezes te escravizar pelo medo da morte, entende? E é isto que vai endurecendo o coração. Porque a maneira humana que nós temos é colocar folhas, é colocar algo que possa, a nossa visão, cobrir-nos e nos proteger. E a isso se dá o nome de coração endurecido. E quais são os sintomas de um coração endurecido? Um coração que foi dominado pelo medo. A palavra do Senhor em Atos 8:27, você pode ler comigo? Porquanto o coração desse povo se tornou, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam, e por mim sejam curados. Entre tantas coisas que eu posso falar do diagnóstico de um coração endurecido, esse texto me traz 3 que resumem muitas dessas ações. Ouvidos que não ouvem, olhos que não veem e corações que não entendem, corações embrutecidos, corações que não conseguem achar o lugar de arrependimento. Ouvidos que não ouvem, as pessoas muitas vezes até se tornam assim, arrojados, extrovertidos, né? Muitas vezes são orientados pelo serviço, ganham um presente, nem desfruta do presente, nem desfruta do carinho, já quer bolar dentro da cabeça um jeito de devolver, um jeito de compensar, um jeito de pagar por aquilo. Talvez você saiba do que eu estou falando. Qual é a sua primeira reação quando alguém chega com um presente inesperado para você? No dia do aniversário a gente até diz, eu mereço, é o meu aniversário. Mas quando alguém chega espontaneamente e te dá um presente, talvez no seu coração você já fale assim, e bole um plano, como que eu vou compensar isso? Uma inabilidade para receber, então tem sempre uma necessidade de doar. Não é apenas por um coração movido por generosidade, mas muitas vezes um medo de ter que ficar em dívida, seja ela qual for.
olhos que não veem. Começamos a alimentar pecados dentro do coração e fazemos vistas grossas e deixamos instalado no nosso coração pecados que em algum momento vão dominar o nosso comportamento. Necessidade de estar no controle, de cuidar tudo, de ter tudo sob vigilância. Quando as coisas parecem que saem do seu controle, ficam apavorados, porque já não estão mais no domínio, não conseguem crescer mais daquilo que os olhos alcançam, não conseguem dar passos muitas vezes de fé, simplesmente por causa disso. Se eu não consigo controlar, eu não entro nessa. Corações que não entendem, que não se convertem, manifestações de ira, sobe aquele sangue. Quando você percebe, você acaba dizendo: puxa, não sei onde estava com a cabeça quando eu disse isso, quando eu fiz isso. Uma exigência elevada dos outros, ninguém vai te corresponder, sempre tem uma coisa que o outro tinha que fazer melhor, sempre foi inadequado. Não consegue ver na simplicidade do que foi oferecido, simplesmente a gratidão de poder estar ali desfrutando daquilo, mas não, sempre tem um ponto. Ah, mas é o meu espírito crítico mesmo, mas não é assim. Não é apenas porque eu gosto das coisas bem feitas, porque eu gosto da excelência, é entender que Deus está fazendo através do outro, poderia fazer através de mim até melhor, não sei. Nem se poderia, mas talvez eu pense assim. Mas o meu coração não consegue se quebrantar ao outro. Sempre tem um ponto, sempre tem uma melhoria. Nunca foi correspondido, nunca foi a expectativa, ela nunca deu SE, né? Eu trabalhava no Correio e havia a nossa avaliação, né? Atendeu a expectativa, não atendeu a expectativa, superou a expectativa, e a gente sempre queria um SE. Sempre a gente queria superar a expectativa, mas a vida não é assim. A vida, a maior parte do tempo, a gente só consegue amar de maneira simples, de maneira rotineira. A vida não é coco bambu todo dia, queridos. Estou fazendo propaganda aqui? É arrozinho, feijão, é a saladinha, é a macarronada feita de última hora. Às vezes nem dá tempo de engolir direito. Mas o coração sempre está querendo aquilo que não pode ser dado. Não pode ser oferecido. As pessoas não compram mais Fusca, né? Mas a minha geração, quando a gente jovem, a gente sempre orava, eu queria ter um Fusca. Eu ter um Fusca. E eu tive, meu primeiro carro foi um Fusca, foi o Bebeto. O nome do Fusquinha era Bebeto, eu sou fã do Bebeto. O pessoal fala muito do Romário na Copa de 94, mas eu sou fã do Bebeto. E o nome do meu primeiro Fusca foi Bebeto. E a gente é assim, né? Quando a gente comprava o Fusca, a gente já colocava um adesivo: a serviço do Rei Jesus. E você falava assim: não, quando eu tiver meu carro, os irmãos da igreja não vão mais andar a pé, não. No final do culto, eu vou dar carona para as pessoas, não sei o que e tal, que não tem. Daí a gente para no primeiro sinaleiro. Do lado não é nem um baita de um carro, né? Do lado tem um Palio ali, ele já dá aquela aceleradinha. E o Fusca você tem que ter uma habilidade, né? Porque quem aqui já dirigiu o Fusca? Tão velhos mesmo. Porque o Fusca não é qualquer um que dirige. Porque você tem que lidar com o acelerador que está caindo em cima do seu pé, não é assim? Tem que frear e acelerar ao mesmo tempo para não morrer, não é assim? E a embreagem é quase que uma academia, não é? É assim o Fusca. E afoga no volante, né? E você está lá no seu Fusca, daí para já um primeiro carro do lado, você... Puxa vida, né? Esse Fusca aqui já podia ser um melhorzinho, né? Na minha época era o Uno. A gente queria pular do Fusca para o Uno. Ó, a vida é mais simples do que a gente pensa, né? Daí quando a gente
comprava um Uno, já mudava o adesivo, já não era mais a serviço do Rei Jesus, já era Deus é fiel. Era assim. Mas, irmão, quando a coisa prosperava e a gente pegava um carro melhor, a gente não colocava mais nem adesivo evangélico, né? Que se quisesse falar de Jesus, já falava em inglês, né? King of Kings, né? Lion of Judah, não é assim? A gente já colocava um inglês, assim. A teologia dos adesivos do carro. E o nosso coração não está contente. E a gente compara qual o celular que você tem, às vezes você vai ter o dinheiro para comprar um novo, não compra, adestre o seu coração. Adestre o seu coração. Não é porque pode que eu devo fazer, não é porque eu tenho recursos que eu vou fazer, trocar do 8 para o 10, do 10 para o 12, 12 para o 14. Porque o meu coração precisa se contentar em outras coisas, porque isso muitas vezes está preenchendo um coração tomado pelo medo, se endurecendo e colocando coisas no lugar de pessoas. E o que a dureza no coração produz na vida? Marcos 16,14 é fantástico. A gente conhece muito bem Marcos 16,15, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas olha só o que aconteceu no versículo 14, um verso antes. Finalmente, Jesus apareceu aos 11 que estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham o visto já ressuscitado. Dureza do coração faz com que você não ouça as boas notícias, não veja o poder de Deus e o coração não entenda o momento de Deus. A dureza no coração retém eu e você na incredulidade. Ela tem o poder de nos amarrar na incredulidade. Em pouco tempo, nós que fomos chamados para viver pela fé, vamos começar a declarar: só acredito vendo. A dureza do coração, ela me isola dos outros, porque não consegue passar nem receber amor. Consegue dar presentes, consegue dar coisas, consegue dar boas impressões, mas não consegue se dedicar em amor simples e natural, amor de Deus. Mas também está fechado para receber. Muitas vezes, nos leva a uma condição de deserto da alma. A gente começa a pensar como Elias: ah, Senhor, só eu sobrei. Não tem ninguém mais Israel com o coração que eu tenho. Não tem mais ninguém que está firme na fé. Não, homem. Tem mais 7.000 daqueles que não se dobraram. O deserto da alma me leva a pensar, e muitas vezes a gerar portas para o adultério físico ou emocional. Adultério da fé. Porque Deus já não é a minha primeira busca, a minha primeira alternativa. Essa semana a gente ouviu algo muito claro sobre isso no Multiplique. Eu estava no encontro do pré-Multiplique e alguém reforçou esse conceito de que Ele deve ser o nosso único recurso e não o nosso último recurso. É por isso que muitas vezes o Senhor permite que a gente entre em cavernas, para que ali a gente possa ouvir a doce voz que quebranta o coração. Mas a palavra de Deus, ela me dá boas notícias, porque ela diz que existe um método de amaciar um coração endurecido. Primeiro, você tem que reconhecer que precisa abandonar a legítima defesa. Você precisa entender que você não pode se proteger. A palavra do Senhor diz: só Ele, só o Senhor cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Amém? Se tem uma ferida aberta na sua vida, só Ele tem o poder de curar. A palavra mesmo diz: Ele fez a ferida e Ele a curará.
Só Ele tem a medida certa, por mais que doa, por mais que você não entenda, por mais que o seu coração esteja dilacerado, se Ele fez a ferida, Ele é poderoso para cuidar de você e para cuidar da sua vida. E você tem que se arrepender quando não permite que Deus possa cuidar da sua vida. Que você não se esqueça, Salmo 34:18 diz: Ele está perto, o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado e salva aqueles que estão com o espírito abatido. Ele está próximo e Ele pode te proteger. O coração endurecido, o medo faz com que eu tente me proteger. Pastor, eu não estou entendendo isso, eu vou te explicar da maneira mais simples. Você já viu como que as crianças se machucam um pouco? Você já viu uma criança caindo? Uma criança quando vai cair, geralmente, tem a exceção, né, querido? Tem a exceção. Mas geralmente quando a criança vai cair, ela está totalmente distensionada. E ela assim, só cai. Então, machucado de criança é ralado, essas coisas. Agora, quando você vai cair, você é adulto, qual que é a primeira ação que você tem? Você enrijece, você trava, você segura. Eu tenho meus 2 joelhos operados, porque eu era um craque no futebol. Essa risada aí, ela não foi legal. Mas, Senhor, eu mando para o Senhor, esse desprezo que eu recebi. Eu operei os meus 2 joelhos, e uma das coisas que eu não consigo ver é quando um atleta está jogando e tem aquela contusão que o joelho meio sai do lugar, meio vira assim. Não sei se vocês já viram aquela contusão do Ronaldo Fenômeno, por trás, que ai, meu Deus. Dói, pastor, só de falar. Irmão, eu sou num nível, eu estou precisando de psicanalista e psicólogo, viu? Porque eu sou num nível que eu não consigo ver o replay. Eu conto o tempo assim, quando não está passando mais o replay, é que eu olho outra vez, porque parece que eu sinto a dor que eu já senti. Eu estou sentindo dor, querido, sim ou não? Eu estou sentindo o quê? Medo da dor. Ressentimento, medo da dor. É por isso que criança se machuca pouco com essas questões desse tipo de lesão. Elas se ralam, mas elas não se ferem, porque elas ainda não têm a memória da dor. E muitas vezes a gente se trava, a gente se fecha. Eu tento me proteger. E hoje à noite você tem que decidir quem é que vai cuidar de você. Se você vai ficar sendo cuidado por você mesmo, ou você vai se abrir ao cuidado de Deus. Permita que Deus, e somente Deus, diga quem você é. Olha o que está no texto, lá no ponto 4. Vamos todos ler juntos o ponto 4? Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Calma lá, uma apresentação de Deus. Vamos ler outra vez? Pois assim diz... Ele não é Deus sentado no trono, simplesmente Ele é Deus com você. Nunca, nunca se esqueça, é uma das coisas que eu gosto mais de reforçar nas palavras. O Senhor é lindo. A palavra do Senhor diz que Deus Pai, Ele é criador e sustentador de todas as coisas. A palavra diz, se Deus é por nós, nós temos um Deus que é por nós. Diga, se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A sua destra, o seu braço forte me alcançaram a vitória. Esse é o Deus que guerreia, que entra nas batalhas por você. A palavra do Senhor diz que Ele se levanta, seu nome é homem de guerra, como está lá no Êxodo 14, na canção de Miriam. Homem de guerra é Jeová, nós cantamos sobre isso. Ele está se levantando, e quando Ele se levanta do trono para guerrear as minhas pelejas, Ele não se levanta para perder. Ele é Deus por nós. Se Deus é por nós, glória a Deus. Este é o Deus
do alto e sublime trono. Este é o Deus que vive para sempre, cujo nome é santo. Eu habito num alto e sublime trono, mas também habito com você, eu habito no seu coração. É por isso que nós temos o Deus Filho, é por isso que nós temos Jesus Cristo. O seu nome é Emanuel. Repita comigo, Jesus é, que significa Deus conosco. E ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não se contentou apenas em ser o Deus que luta as minhas lutas, não se contentou em ser apenas o Deus que guerreia as minhas batalhas, mas Ele é o Deus que anda do meu lado. Ele é o quarto homem da fornalha. Ele é o quarto homem da fornalha, é aquele que passa comigo no meio das águas, é aquele que enfrenta o fogo comigo, que no dia da angústia faz a sua tenda, a sua habitação ao meu lado, o anjo do Senhor que acampa ao meu redor. O seu nome é Jesus, o seu nome é Emanuel, Deus conosco em nome de Jesus. Mas sabe de uma coisa? Ele não se contentou em ser um Deus por você, Ele não se contentou em ser um Deus com você. Então Ele enviou o seu Espírito, que habita em você. Esse é o seu Deus. Eis que mandarei, enviarei o Consolador, e Ele habitará em vós. Recebemos um novo coração. E dentro desse novo coração, recebemos do Espírito do Senhor. Um Deus por nós, um Deus conosco, um Deus em nós. Esse é o nosso Deus. Permita que Ele quebrante o seu coração. Pare de tentar se defender. Você tem duas opções, e agora eu termino. Você tem duas opções contra um míssil do medo da morte. Há um míssil de medo de morte, porque de morte não chega mais de você. Se você tem Jesus, já caiu por terra. Se você tem Jesus, o Satanás já foi vencido na sua vida. Não há sobre você o poder da segunda morte. Diga amém. Ele já venceu a morte e colocou debaixo dos seus pés aquele que tinha o poder da morte. Não há mais poder, mas Satanás continua mandando mísseis. A palavra do Senhor diz que são dardos inflamados contra a sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você só tem duas opções. Ou você diz: eu vou fazer uma super proteção de coração endurecido. E aí não entra míssil de Satanás, mas também não entra nada. Não entra amor, não entra as pessoas, e eu vou me fechando e me protegendo. Ou você confia, ou você confia. Abre o seu coração. Quando você se fecha, e os mísseis inflamados de Satanás, do medo da morte, batem na sua couraça que você preparou, eles até explodem e espalham estilhaços para tudo quanto é lado, e todo mundo que está em redor de você recebe estilhaço de morte. Mas quando você confia, abre o peito, eu quero te dizer, e quando esse míssil de medo chegar no seu coração, ele vai encontrar o poder do sangue e do nome de Cristo Jesus. Ele vai bater na cruz que foi o madeira onde Ele decretou a minha vida. Jesus vai assumir para si toda a morte. E a Bíblia diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Confie em Cristo Jesus, confie que Ele está na sua vida, confie que Ele está no seu coração. Abra o seu coração, abra o seu coração. Qualquer ataque do inimigo vai encontrar o poder e o nome do sangue de Cristo Jesus. Jesus vai assumir toda a morte, todo o pavor, e vai te fazer viver uma vida em abundância. É promessa dele. Pode passar o último slide, nós vamos ler juntos. Vamos todos juntos? O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado,
a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Jesus abriu esse texto de Isaías na sinagoga em Nazaré e leu, e disse no final: hoje essa palavra se cumpre na presença de vocês. Essa palavra está sendo cumprida em mim. Jesus disse, Ele é aquele que foi ungido para transformar o seu medo de morte, o seu pavor de morte em libertação, e te dar boas notícias, e te livrar de cativeiros, e colocar óleo de alegria ao invés de pranto e cinzas. Ele é o Deus que foi ungido para manifestar a sua glória sobre a sua vida. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Medo de ser ferido, medo de não ser o suficiente, medo de não corresponder às expectativas, medo de falhar de novo, medo de ser olhado torto, medo de não ser compreendido. Coloque na cruz do Calvário. Deixe Cristo ser o Senhor, Salvador, restaurador. Feche seus olhos. Quero convidá-lo a orar neste momento. Pai bendito, Pai de amor, nós estamos diante do Senhor. Nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. Nos colocamos diante do Teu altar. Ó Deus, nós não tememos, não porque somos fortes. Nós não tememos porque o Seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Nós não tememos não porque somos potentes, mas porque a Tua graça nos basta. Nós nos entristecemos às vezes, mas não como aqueles que não têm esperança. Muitas vezes nos encontramos aflitos, mas o Senhor nos garante, ó Pai, que estaremos seguros em Tua mão. E nessa noite nós tomamos a decisão de ir para o Seu colo, Papai. E no Seu colo queremos ser cuidados, restaurados, nutridos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém.